ETF americano com relação ao ouro, então vai ser ganho de dinheiro em dólar através de investimentos em ouro, porque o ouro é dolarizado. Você pode comprar o Gold 11, tá? Que é um ETF com uma certa liquidez que você pode se expor aqui no Brasil. Uma outra alternativa também são as criptomoedas, porque as criptomoedas elas são dolarizadas, então aí tá mais uma forma de você fazer dinheiro em dólar. E se você quer fazer buy and hold de criptomoedas, eu já te desencorajo. Por quê? Porque o mercado de criptomoedas ele é muito volátil, tanto para cima quanto para baixo. E para mim, a melhor estratégia que você pode fazer para ganhar dinheiro em dólar com criptomoedas é fazer a estratégia das tendências. Eu até tenho uma sala de sinais de cripto, onde eu indico em 10 moedas a hora certa de comprar e a hora certa de vender. Eu já aviso, a taxa de acerto dessa estratégia não é alta, por isso que você precisa ter controle de risco e precisa ser muito disciplinado. Mas essa é uma outra alternativa para você fazer dinheiro em dólar, tá? Uma pessoa perguntou aqui e eu vou responder o que é um investimento em dólar, né? E aí, como eu já falei aqui, é um investimento que gera valor através da moeda dólar. Então, eu posso tranquilamente fazer uma negociação aqui, vender esse carro, vendi esse carro, e aí eu falo assim, eu quero receber em dólar. Mas isso na minha cabeça não é um investimento em dólar, eu só transacionei em dólar. Então eu considero um investimento em dólar exatamente aquilo que eu posso falar que o valor gerado foi em dólar. Então, por exemplo, se eu estou comprando e vendendo esse carro aqui nos Estados Unidos ao invés do Brasil, eu já considero isso um investimento em dólar. Por quê? Porque a fonte de receita da pessoa que está me pagando é nessa moeda. Então eu vou sempre me pautar por esse norte, tá? Para quem que é investimento em dólar? Outra coisa interessante também da gente discutir aqui nesse vídeo sobre fazer dinheiro em dólar, né? Então, para quem quer gastar dinheiro em dólar, você tem que fazer dinheiro em dólar. Faz sentido isso, né? Para de alguma forma você se proteger disso. E eu não estou falando gastar no sentido de consumir, comprar tênisinho, comprar bolsa, não sei. Não, você às vezes tem que ficar lá fazendo um curso, você vai pagar uma matéria-prima, algo que você precisa investir que está altamente relacionado ao dólar. Então você pode fazer investimentos em dólar para se proteger disso. Um próprio exemplo é a indústria petroquímica. Tudo lá acaba sendo negociado em dólar. Então não faz sentido você ter os seus investimentos em reais e correr esse risco de descasamento cambial que pode ter quando você tem que gastar em outra moeda, né? Para quem tem um compromisso em dólar, ou seja, vamos contar aqui o exemplo desse meu irmão. Ele comprou uma casa em Orlando de 8 quartos e aí ele comprou isso 70% à vista e 30% parcelado. E essas parcelas são em dólar. Então ele tem um compromisso em dólar. O que ele começou a fazer? Ele começou a pegar os investimentos dele e botar mais numa parcela dolarizada. Qual é a lógica dele pegar um empréstimo em dólar e investir em dólar? Não deveria pagar o empréstimo? Nem sempre. Porque ele conseguiu pegar uma taxa fixa lá nos Estados Unidos de 3% ao ano. Só que ele consegue investimentos que pagam para ele atualmente 6% em dólar ao ano. Ou seja, ele consegue ganhar dinheiro com esse empréstimo, porque esse empréstimo ele também vai estar somando ao preço da casa, então na hora de vender essa casa ele não vai ter que pagar tanto imposto de renda. Eu sei que é uma estratégia que não é muito simples para o iniciante entender, mas é uma estratégia muito usada para quem tem mais dinheiro, tá? Outra coisa é o caso aí de um outro irmão meu, que ele tem 2 filhos, 2 sobrinhos meus, que eu me orgulho muito. Os 2 estão estudando nos Estados Unidos, uma estuda medicina em Washington, o outro estuda marketing em Nova York, e aí ele tem esse compromisso nessa faculdade desses 2 filhos que ele tem que pagar lá fora. Aí o que ele falou? Uli, vamos fazer uma carteira de investimentos que os próprios lucros dessa carteira consigam pagar essas despesas desses meus dois filhos, desculpa, lá nos Estados Unidos, para eu ficar tranquilo em relação a isso. Se acontecer qualquer coisa comigo, eles estão bem. Aí a gente fez uma carteira diversificada, é até uma carteira que eu disponibilizo para os meus alunos dentro do Invest Club. A gente tem uma carteira recomendada em dólar dentro do Invest Club, para que você possa ter uma orientação, ter uma clareza do que você deve fazer com o teu dinheiro na renda variável, se você quer fazer dinheiro em dólar, né?
Uma quarta alternativa é quando você quer diversificar a tua carteira, e esse é o grande objetivo que eu, pessoalmente, acabo buscando fazer dinheiro em dólar, para diversificar as minhas fontes de risco. Então, a gente vê aqui no Brasil alguns tipos de rupturas que podem gerar algum tipo de trauma nos preços, né? Então, a gente tem risco político, a gente tem própria política monetária, que nem sempre é alinhada com o melhor interesse das pessoas físicas, né? Às vezes o governo está buscando uma desvalorização do dólar para que possa, com isso, pagar a dívida interna de uma maneira mais barata, que ele consiga, de alguma forma, trazer mais dólares para o Brasil e estimular a indústria. Não sei qual é a estratégia, mas quando você diversifica a tua carteira de investimentos para fazer dinheiro tanto em real, mas também fazer dinheiro em dólar, você consegue diminuir o teu risco, porque a correlação, que é uma técnica estatística que a gente usa para diversificar a carteira, ela é perto de zero.